O relato de hoje é mórbido, é estranho, depravado, e a resenha que eu vou fazer aqui, eu não sei se eu indicaria pra você assistir na sua casa. Oi, gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal que eu amo, o canal Ler para Crer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira e aqui nesse canal que você está me assistindo eu faço resenhas de livros, filmes, documentários, elementos da cultura, trazendo sempre para uma ótica, perspectiva bíblica cristã. E no de hoje nós vamos falar de Relatos Selvagens, um filme de produção argentina que foi indicado ao Oscar e indicado também a outros prêmios, chegou a ganhar vários prêmios e fez a gente ficar um pouco assim, uai, por que que o Brasil não é indicado para essas coisas? Por que que a gente não ganha Oscar? Por que que a gente não ganha nada dessas coisas? Isso traz um pouquinho de reflexão, porque em termos de cinema, a Argentina sempre está um passo à frente do Brasil. Já teve outro filme recente aí, que eu até esqueci o nome, que foi indicado ao Oscar também. E é assim, né? A dor de cotovelo existe. Eu não indicaria para você assistir esse filme se você é uma pessoa muito sensível, se você é uma pessoa que tem alguns problemas em relação a gatilhos ou outras coisas, porque é uma produção extremamente pesada. Ali ele retrata o homem e a mulher no seu pior estado, estado de depravação. Aí você pensa, Elaine, o que é o estado de depravação? É colocar a pessoa em situações subhumanas ou em situações terríveis que faz com que você solte o pior de você? Não, é colocar em situações cotidianas, onde você vê tragédias na televisão acontecerem todos os dias. Sabe aquela briga de boteco em que fulano acabou tirando a vida do outro? Ou aquela babá, ou aquele que fez coisas, crimes, que você fica assim, meu Deus, como é possível isso acontecer? Relatos Selvagens mostram que o que você precisa para fazer esse tipo de coisa é simplesmente dá lugar para sua carne. Exatamente isso. Você vê ali personagens que são comuns do dia a dia, uma cozinheira, um homem que está dirigindo um carro, você vê um trabalhador, você vê uma noiva se casando e não imagina que dessa das piores formas possíveis. Então eu consegui enxergar muito nessa produção a depravação total que eu, como cristã reformada, acredito, né, caiu, se sujou ao ponto de que se contaminou por completo. Então faz com que você ou eu nos desviemos dessas ações, né, dos nossos próprios sentimentos, nossas próprias vontades. É a ação do Espírito Santo. Então Deus, ele não abandonou o homem quando tirou do jardim. Porque se ele tivesse de fato abandonado e nos entrega a própria sorte, gente, o Relatos Selvagens seria uma amostrinha daquilo que, né, o mundo nos transforma, nos faz fazer. Porque eu não queria dar spoiler, mas eu vou acabando dando alguns spoilers aqui, então alerta, né? A gente vê ali, a das histórias que mais me chocou foi do motorista, e o que era pra ser tipo uma simples briga no trânsito, você pensa assim, não, né? Pra que tudo isso? Vai se tornando uma bola de neve, onde um vai se vingando do outro, e você fica esperando que um deles pare, né? Não, para, dá a trégua, dá o braço a torcer. Mas não, eles estão tão motivados pela vingança, pelo orgulho, pelos sentimentos do coração, que ali, tudo aquilo que fala, olha, não se vingue, que a palavra fala para não se vingar, tenha amor ao próximo, tenha empatia, respeito, seja submisso uns aos outros, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina é deixado de lado ali. E aí o homem entregue aos seus próprios desejos, aos seus próprios sentimentos, ele oferece aquilo ali. Que é um homem urinando em cima do carro do outro, humilhando o outro, é um homem voltando para trás querendo atropelar o cara que ele mal conhece, e você termina a história assim. Meu Deus, se um deles, só um, tivesse tido o senso ou a ação do Espírito Santo, aquilo já tinha acabado antes, mas não acaba. Não acaba enquanto eles não se acabam juntos ali. Então, esse foi o primeiro, assim, das histórias que mais mexeu comigo. Mas você vê nas produções ali, nas histórias, outros casos, como um que viralizou nas redes sociais, que é de um homem que tenta se vingar de todo mundo que fez mal para ele durante a vida. Então ele virou comissário de bordo e mandou de presente para todas as pessoas que em algum momento fizeram mal para ele, mandou de presente uma passagem de avião
para algum compromisso, cada um tinha uma história. E quando eles estão ali no avião, eles acabam descobrindo e falam: oh, você conhece o fulano tal? Sim, você conhece, ele foi meu aluno, ele reprovou comigo. Ah, ele foi meu namorado, eu traí ele com o fulano tal, e o fulano que traiu, eu sou o cara que traiu ele. E aí naquele avião tá cheio de gente que em algum momento fez mal pra ele, e ele aproveitou a oportunidade para derrubar o avião com todo mundo que fez mal pra ele em algum momento da vida, inclusive o próprio psiquiatra, que começa a clamar ali para ele não derrubar o avião, e acaba que já começa desse jeito. Então, assim, Relatos Selvagens mostra o quanto o ser humano entregue as suas próprias vontades, entregue aos seus próprios desejos, ele tem a oferecer o pior de si, o pior das sujeiras possíveis, ele vai oferecer ali, sabe? Então, por isso que a Bíblia fala que o amor, ele é uma decisão. Você não tem que ficar esperando sentir para poder fazer. O que faz com que você sinta coisas é a paixão, mas a paixão ela é perigosa, a paixão ela é cega e muitas vezes a paixão é demoníaca. A paixão é que faz muitas vezes as guerras acontecerem, a paixão é o que faz muitas pessoas cometerem atrocidades e tragédias. Então não queira viver, Elaine, mas é gostoso sentir aqueles elementos que a paixão fornece, que é aquela cegueira, aquele coração mais acelerado, mas gente, nós não vivemos de emoções, nós vivemos seguindo a nossa própria razão. Então, quando a Bíblia fala que amor é mandamento, que amor é decisão, ela está falando disso. A mesma coisa se trata de perdão. Você não tem que ficar esperando sentir para perdoar, é simplesmente perdoar, escolher, abrir mão, jogar, dar trégua, jogar no chão as armas e salvar a sua própria vida. Ali no Relatos Selvagens, um ato de perdão era possível já salvar a própria vida, mas não, eles continuavam entregues aos próprios sentimentos. Eu me senti humilhada, então eu tenho que me vingar. E aí vem a palavra e diz: quando alguém te bater numa face, você vira a outra, não é que é para você se colocar em situações para que as pessoas venham de alguma forma te machucar, mas é que para você mesmo, você saia ileso e tranquilo dessas situações. Então eu vou deixar de indicação esse filme aqui, mas eu quero que você tome muito cuidado, que ao assistir você não pense que eu estou te induzindo a assistir um negócio demoníaco ou coisa do tipo. E sim, que se você tiver a maturidade espiritual para assistir, para que você enxergue o que é a vida do homem, entregue aos seus próprios desejos, entregue às suas próprias vontades. Recentemente eu vi apareceu para mim desses shorts aqui do YouTube, de uma apresentadora que durante muito tempo comandou o Casos de Família do SBT. A apresentadora chama Regina Volpato e lá ela responde, gente, assim, eu fico chocada com as respostas que ela dá e mais chocada ainda com as perguntas que ela recebe. Ali você vê o ser humano na sua depravação entregue totalmente aos seus próprios desejos. Ali tem o cara que fala, fiquei com a minha sogra, mas foi uma vez só, agora ela quer de novo. Você fala, gente, como assim? Eu não resisti, então ela não resistiu, a gente estava envolvido. Como que um ser fica com a sogra e fala que não resistiu? Você tá entendendo que tanto a sogra como ele entenderam que eles não precisam ter civilidade, que eles não precisam ter nenhum tipo de pudor, que eles podem ser entregues à sua própria carne, seus próprios desejos. E entra aí a questão da pornografia, né, que deprava o cérebro humano, que causa uma hiperestimulação e destrói famílias, destrói a relação. A gente nem entra nessa trégua, mas o que eu tô querendo dizer é exatamente o quanto viver sobre as minhas vontades, aquilo que eu tô sentindo, fazer o que eu quero, viver seguindo o que o meu corpo tá pedindo, é ir contra o evangelho. E o evangelho, ele serve justamente para nos doutrinar a não viver as nossas próprias vontades. Eu tô com vontade de sair e sem roupa na rua, um exemplo. Eu tô com vontade de fazer aquilo, mas existe uma lei, uma regra moral de que isso não é legal. O problema é que até essa regra, que durante muito tempo foi uma regra moral, que ditou a sociedade ao longo dos anos, e se nós estamos aqui ainda, né, de roupa, né, se nós estamos aqui ainda monogâmicos, onde o casamento no Brasil é permitido apenas um homem e uma mulher, se a gente ainda está aqui, foi porque lá atrás foi se colocado uma regra moral de civilidade para que nós seguíssemos. Agora essa régua está caindo. E já que estamos falando de casamento, acho que a quinta história conta a história
de amor, mas... Olha, gente, vocês vão achar eu louca, mas uma das histórias de amor mais incríveis que eu já assisti. E aí, se você assistir, você vai falar, Elaine, você é uma perturbada. Ali a gente tem uma noiva que tá no dia do casamento com o noivo e na dança ali, feliz porque realizou o sonho de casar, ela começa a descobrir através de olhares, através de investidas, que o seu noivo, que agora é marido, estava tendo um relacionamento extra, né, com a pessoa do trabalho, um extraconjugal, que era a amante que estava no casamento. E aí ela sobe lá em cima, no prédio, para tentar tirar a própria vida, pular lá de cima, porque ela tá muito decepcionada e esse marido provavelmente era o Deus da vida dela, era o fruto da idolatria dela e ela não sabe o que fazer da vida, ela tá decepcionada, ela foi traída e o casamento dela já vai começar com essa mancha terrível. Então ela decide tirar a própria vida quando um cozinheiro vê e impede que ela faça isso. Enquanto eles conversam, ela conta o que aconteceu, ela tá triste, tá desapontada, e aquele homem ali tá de braços abertos para abrir o coração, para entender, receber o que ela tá falando, ela acaba tendo relações sexuais com o cozinheiro. Aí você fala, Elaine, que depravação é essa? O cara trai ela vai tentando tirar a vida, tem relações sexuais com o cozinheiro, e aí você tem como ficar pior? Tem como ficar pior. Porque aí então o marido dela começa a procurar ela no casamento, não acha, ele sobe até o sótão, quando ele chega lá, ele pega ela tendo relação com o cara. Decepcionado, ele volta para a festa e a confusão começa, a confusão está instaurada, eles começam a quebrar as coisas, a festa que antes era um lugar bonito, de harmonia, começa a virar um lamaçal, sujeira. E aí você fala, Elaine, por que você achou essa história romântica? Por que te impactou essa mensagem? Porque com o desenrolar da festa, essa mulher olha para aquele marido, que até então, um marido infiel que tinha traído ela olha desapontada para aquele homem sujo. Sujo literalmente, não só de pecado, mas sujo porque eles derrubaram as taças, derrubaram o vinho, derrubaram tudo, estava tudo virado ali. E eles saem, os convidados vão embora, ela olha para esse cara e enxerga os pecados dele. Ele olha de volta para ela e enxerga os pecados dela. Ela tinha tido relação com o cozinheiro, que tinha quebrado as coisas da festa, que tinha se vingado, enfim, é um olhando para o pecado do outro. E enquanto eles estão ali, né, um julgando a sujeira do outro, esse homem, esse noivo, levanta e estende a mão e convida ela para dançar. Na dança, ali, eles reatam aquele relacionamento em meio àquilo tudo que aconteceu. E por isso que esse relato selvagem foi um dos que mais me comoveu, porque é exatamente isso que a gente vive. A gente vive casamentos em que a mulher, eu não falo de traição, falo de um modo geral, questiona os pecados do marido e o homem questiona os pecados da mulher. Então, um olha a sujeira um do outro e quantas vezes usa as fraquezas ou o dia a dia para se vingar. Então, se o seu marido te lesionou, te fez algo, você emburrar, não contar pra ele, ficar com raiva dele, tentar se vingar de alguma forma, ficar bicuda ou falar mal dele pros outros, te torna tão suja quanto ele, porque ele te feriu numa área, você está ferido na outra. Então, se ele é o sujo da história, você está se igualando a ele. Se o seu marido te trai e você começa a conversar com outras pessoas nos aplicativos ou começa a dar legalidade para coisas da sua vida, não foi porque ele abriu a porta para que isso acontecesse, mas porque o seu próprio coração contaminado se colocou nessa situação. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1:18, na verdade o livro de Romanos é um tapa, né, na nossa carne e o quanto a depravação, o homem no seu estado natural, ele pode oferecer apenas o pior, porque é isso que a nossa carne oferece. Por isso que a luta da carne contra o espírito, ela existe,
Porque a carne deseja o que é mal, mas o espírito deseja o que é bom. E se a gente se deixar levar pelos desejos da nossa própria carne, até a mais santa e o mais santo dos homens ou das mulheres consegue fazer coisas que até o diabo duvida. Então, não brinque com a sua carne. Não esqueça que na oração do Pai Nosso diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se o Senhor pede que na oração que Ele nos ensinou, que nós clamemos para não cairmos em tentação, é porque Ele sabia que a nossa carne era propensa às piores selvagerias do mundo. E é por isso que nós não devemos brincar com ela ou nos tornar refém dela. Vivamos pelo Espírito e assim mortificaremos essa carne que é tão propensa ao pecado. Que Deus abençoe a sua vida, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Caso você assista esse filme, depois comenta o que você achou. Se você é uma pessoa que pode acabar se escandalizando, só fica com a minha resenha mesmo, não assista o filme, porque ali você não vai encontrar um conteúdo cristão. Então, se você é essa pessoa que assiste mais coisas leves, coisas gospel, então não perca seu tempo. Mas caso você queira assistir, depois comenta aqui, eu volto aqui depois para ler o seu feedback. Tchau! Estou vivendo o novo de Deus, o meu futuro Deus proverá. O que passou, passou, agora é minha vez.